Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 28 de março. Ibovespa terminou a semana com alta de 5,04%. No pregão de hoje a alta foi ainda de 0,24%, proporcionando um candle de reversão chamado de estrela cadente. Vale ressaltar que já tinha feito isso aqui anteriormente e gerou um forte candle de alta. Agora chegou no nível mais importante de resistência, na faixa dos 50 mil pontos, com um movimento um pouco mais esticado para cima. Já são aí 10 pregões de movimentação para cima e chegando no patamar, nesse patamar dos 50 mil pontos, patamar importante em termos de resistência, e isso favorece uma realização, uma correção no tempo, no preço aí para o Ibovespa. Isso não significa dizer que o Ibov não possa continuar subindo, mas aumenta a chance e dificulta em termos de entrada em alguns ativos, não em todos os ativos, a relação risco-ganho dessas operações, ou seja, um posicionamento de stop mais interessante. Mas o fato é que temos aí uma perspectiva de curto prazo, um viés de alta de curto prazo no Ibovespa, ou seja, mesmo após um movimento corretivo, vai ficar uma expectativa maior de ter uma nova movimentação para cima, podendo restabelecer aqui um pivô de alta, gerar um pivô de alta no gráfico diário do Ibovespa, que ao meu ver já tem uma configuração aí, no meu entender, de tendência de alta de curto prazo. Olhando agora para a PetroR4, a semana na Petro foi muito boa, a alta de 11,7%, boa parte no pregão de ontem, 8,12% só no pregão de ontem. Hoje pregão de 0,58%, o ativo chega num nível de resistência na faixa dos 15,79 a 16 pila. Aqui a gente vê no gráfico diário uma pequena parada nessa faixa dos 15,71 e se estendendo um pouco mais aqui para cima na região dos R$16 seria o próximo nível de resistência. Tem um topo até aqui em 15,91. Enfim, essa faixa de preço aqui é onde tem zona de resistência para a Petro. E a Petro, depois desse forte movimento de subida, gera um candle ali um pouco mais de indefinição, podemos dizer até um hangman com alguma variação aqui com a sombra superior. E esse fato traz uma chance de ter alguma movimentação também de correção, seja no preço ou no tempo, essa correção, um movimento lateral ou um movimento para baixo na Petro. Suportes para uma correção, 15,10 e se estendendo até a faixa dos 14,67. Seriam suportes mais próximos ali para a Petro. É um ativo que eu fico monitorando, buscando aí uma possível venda aí, usando um stop bem curto ali via G60. Algo semelhante ao que a gente fez hoje em Vale 5. A ação gerou uma movimentação para cima logo na primeira hora de pregão. A ação fechou aqui o dia com queda de 0,14%. Então ontem não conseguiu acompanhar muito a alta do Ibovespa. Hoje tentou de novo subir e travou. Na primeira hora de pregão gerou um candle de reversão depois de ter aberto com gap de alta em relação ao fechamento de ontem. E aí decidimos pela venda na Vale em 27,81 ao perder aqui os R$ 27,82. E stop na máxima do pregão de hoje em 28,18, 1 centavo acima da máxima do pregão de hoje. Então um risco de 1,33%, tentando pegar o que? Se a ação gerar um movimento de baixa, o stop está ficando um stop curto, em cima de um fundo anterior, em cima do ponto de resistência, depois de um movimento forte, depois de um movimento de subida já de vários pregões, ainda dentro de um grande movimento de baixa. Então esse aqui, pelo menos ao meu ver, é mais fraco do que foi a queda. E traz essa perspectiva de tentar pegar esse movimento aí de baixo. Vamos ver se ela vai concretizar isso. A perda da mínima de hoje seria excelente, porque até que no G60 seria algo como um pivôzinho de baixa no gráfico de 60 minutos, a perda da mínima do pregão de hoje. Vamos ver se ela confirma isso. No semanal, na semana, ela terminou com alta de 2,24%, testando aí também um fundo anterior aqui como resistência do gráfico semanal em R$ 27,87 e terminou respeitando esse patamar de resistência, fechando abaixo desse valor. Outros ativos, Symbiose também abrimos uma venda no pregão de hoje. Da mesma forma da Vale, abriu ali tentando uma subida, não conseguiu na primeira hora de pregão, vendemos aí a perda da mínima da primeira hora de pregão em 12,29 a venda, ao perder 12,30, colocamos o stop acima da máxima
do pregão de hoje. Na realidade está aqui 12,52, é 12,51, só corrigir, R$ 12,51, um stop em torno de 1,79%. Nós temos aqui a entrada em 12,29 e o objetivo está lá para a faixa de 11,63. Num primeiro momento começou bem a operação, a perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais essa movimentação para baixo, que a gente vai ficar monitorando o teste de um próximo nível ali de suporte, localizado ali na faixa dos R$ 11,86 até 11,68. Então, se tiver dificuldade de continuar caindo, caso venha testar esse patamar e gere alguma sinalização contrária à nossa operação antes de bater no objetivo, a gente vai avaliar a possível saída da posição de venda na SAMB 11. Apenas para comentar da Vale 5 que o objetivo inicial dessa operação está na faixa ali dos 26,70. Não cheguei a falar sobre isso. BBSE3, decidimos pela saída da posição comprada em 24,38. Visto uma perda de força no decorrer do dia, a saída aconteceu no período da tarde. A ação já vinha com um movimento de subida, gerando pivô de alto, mas aí, depois das 12 horas, que gerou um forte candle para cima, a ação não conseguiu, na verdade depois das 13 que esse candle fechou, não conseguiu dar sequência à subida. E considerando já um movimento um pouco mais prolongado de subida e uma chance de gerar alguma correção no tempo ou no preço, decidi pela saída, mesmo a ação estando configurada aqui como um pivô de alta no gráfico semanal, tentando pegar uma entrada nessa ação no decorrer da próxima semana com um stop um pouco mais bem posicionado do que estava aqui em 23,84, enfim, com a relação risco-ganho um pouco mais favorável do que foi essa primeira tentativa de compra. STC3. STC3 fechou bem o pregão de hoje com alta de 3,06%, voltou ali para cima de um nível para mim de avaliação em torno de 22,22. E depois desse movimento de baixo, gera esse movimento de subida, a tendência de alta no médio prazo, a ação bate no nível de suporte, fecha a semana com alta de 3,78%. Então são pontos favoráveis que podem trazer aí uma chance de entrada no decorrer da próxima semana. Uma das tentativas seria fazer uma compra aí na superação dos 22,35 e trabalhar com stop curto aqui abaixo dos R$ 22 ou abaixo da mínima dessa zona de pequena congestão aqui, de correção no G60. A GFSA3 também fez algo nessa semana interessante, porque ela montou aqui um topo, depois reverteu no pregão de ontem, mas ainda abaixo de um patamar que também para mim é um ponto de avaliação 3,33, resistência, ou pode funcionar como suporte. Hoje conseguiu fechar acima. A gente já viu aqui isso em algumas outras vezes, e em nenhum momento dessas vezes ela conseguiu gerar um sinal de alta nessa região. Então, vamos ver se ela, a partir de agora, ela consegue gerar um sinal de alta que aponte para a busca ali de uma resistência na faixa de 3,56 e pode trazer uma entrada aqui usando o G60 para uma compra com stop abaixo da mínima de um fundo ascendente no G60. Então, é um ativo para acompanhar no início do próximo pregão. AMAR 3, forte movimentação para cima, uma ação que fechou bem o pregão de hoje, alta de 4,03%, revertendo a sua tendência de baixa. Na realidade já estava numa tendência indefinida de curto prazo e agora configurou-se aqui uma tendência de alta de curto prazo nessa ação. E com espaço, pelo menos em termos de qual seria o próximo nível de resistência mais importante desse ativo. Mais importante eu vejo na faixa dos 16,31. Tem aqui algumas resistências intermediárias na faixa dos 16, perto dos R$16. Mas mais significativa, olhando mais pelo semanal, um fundo ali anterior, seria mais para a faixa dos R$16,30. Então é um ativo para também ficar atento, que pode trazer até a oportunidade de uma compra aí no início da próxima semana. O G60 bem semelhante ali ao que eu comentei em cima de STC3, em cima de GFSA3. E por último aqui SLCE3, bom candle de alta de 4,57%, ativo vindo na tendência de baixa. Para mim, esse candle já traz um indício aí de final de tendência de baixa de curto prazo. Tudo isso acontecendo em cima de um patamar de suporte de R$16,96 ou R$17 a R$16,52, que o gráfico diário estava sofrendo para voltar para cima, e o pregão de hoje já volta com força, só que eu não entraria em termos de relação risco-ganho já comprando aqui com stop aqui de 5,3%. Teria espaço para uma relação risco-ganho 1 para 1, comprar dessa forma em 17,15 e trabalhar com o objetivo ali na faixa dos 18 e 12. 1 para 1, 5,3% para baixo, 5,3% para cima.
A outra alternativa seria monitorar algum tipo de correção no tempo no preço no G60, tentando pegar aí uma entrada no decorrer da próxima semana em cima de SLCE3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.